Olá, amigo, de volta aqui com o momento de oração e espiritualidade. Palavra de Deus que nos guia, nos condiciona a caminhar de acordo com a vontade divina. Oremos. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebeste em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidaste de mim, eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes dirá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebeste em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente, preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que vos não fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeste. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos, o Evangelho de hoje nos leva a refletir sobre as nossas ações, a nossa missão, o verdadeiro sentido da prática da caridade, do amor. Estamos vivenciando o período da Quaresma. Esse período em que é importante que nós possamos fazer algumas reflexões das nossas práticas humanas, as nossas relações diárias, as nossas relações humanas dentro da escola, na família, na igreja, no trabalho, onde quer que haja essa oportunidade de vivenciá-la por meio do testemunho do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 3 coisas são importantes nesse período: o amor, a caridade, a esmola. Acrescento o perdão, a vivência de um relacionamento saudável com os outros. E o Evangelho de hoje, Mateus nos mostra esse momento em que Jesus tem esse diálogo com os discípulos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, ele fala do dia do julgamento, do juízo final. O dia em que nós temos que nos preocupar. Como é que será o julgamento das minhas ações, das minhas práticas de relações humanas, daquilo que eu pude, por meio da minha experiência humana ao longo de minha caminhada terrena, oportunizar as pessoas que vivenciaram essa prática. O amor revela a prática da justiça, da caridade e do bem comum. Jesus mostra situações, contextos em que podemos vivenciar essa experiência. Vestir as pessoas que encontram-se sem esperança, sem luz,
sem sal. Oportunizá-la de esperança a todo momento, a todo instante, por meio da prática da caridade, da justiça e do bem comum. E ele, nesse diálogo com o discípulo, diz: todos os povos da terra serão reunidos diante dele e separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. As ovelhas dos cabritos. Então dirá: vinde, benditos, para a casa de meu pai. Pois eu estava com fome e me deste de comer. E aí Jesus chega a mim até você e mostra algumas práticas tão simples de bem comum que podemos vivenciá-la ao longo de nossa caminhada. Não é preciso ter poder financeiro, ter bens materiais, para que as coisas mais simples da vida, o bem comum, a prática da justiça e da caridade seja oportunizado àquelas pessoas necessitadas, aquelas que se encontram marginalizadas e excluídas do seio da sociedade. Olha como é tão simples a prática da justiça e da caridade. Deste de comer a quem estava com fome. Deste de comer e deste de beber a quem estava com sede. Era estrangeiro e me recebeste em sua casa. Estava nu e me vestiste. Estava doente e cuidaste de mim. Estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: quando é que nós fizemos isso, Senhor? Ou quando é que nós deixamos de fazer? Vós fazeis isso todas as vezes que praticasse essa justiça, a prática da justiça, a caridade e o bem comum aos necessitados que fizeram parte de tua caminhada terrena. Quantas oportunidades de fazermos o bem comum temos ao longo de um dia? São 24 horas. Que bom que nós pudéssemos tirar pelo menos uma meia hora para a prática do bem comum, da caridade, do levar auxílio aos necessitados, da prática do auxílio aos pobres. Quantas pessoas, não somente nesse tempo de pandemia, mas principalmente agora que estamos vivenciando tantas coisas complicadas, fazem parte de nossa sociedade. O desemprego, a fome, a miséria, a pobreza, são as guerras, a pandemia. E por meio dessas experiências que parecem ser tão negativas no nosso caminhar, e são, é que podemos experimentar o bem comum, o amor. Pois o amor ele deve revelar a prática da justiça e da caridade. E Jesus, no Evangelho de hoje, mostra a divisão que perpassará sobre a nossa caminhada terrena. Aqueles que serão os eleitos da casa do Pai e aqueles que irão para o fogo que queima e nunca se apaga. É preciso fazer esses contextos e essas reflexões para medirmos a intensidade do bem comum que estamos direcionando em nossas vidas. E aí faço uma reflexão, a mim mesmo e a você também. Será que eu estou fazendo isso? A prática revela da justiça o bem comum, o amor ao próximo, por meio da visita, do auxílio material, do auxílio também da caridade, da oração, do fortalecimento do outro por meio da oração. São tantas pessoas que necessitam de orações nesse momento. Então que nós possamos refletir e praticar, sendo testemunho vivo da palavra e da ação de Jesus Cristo em nossa caminhada terrena. Que possamos levar esse evangelho a todas as criaturas. Lembre-se, céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. A vocês, queridos amigos, que acompanham diariamente aqui esses momentos de reflexão, paz e bens no coração de cada um de vocês e até a próxima.